seguindo, dando sequência às nossas aulas dessa semana, estamos falando de fato típico, tá? Mencionamos a conduta, falamos que a conduta é praticada por ação ou omissão, fizemos um comentário sobre o que é ação e o que é omissão, as duas formas de omissão, por omissão própria ou omissão imprópria, e agora vamos analisar então o segundo elemento do fato típico, não esquecendo que fato típico é o primeiro requisito do crime. O segundo elemento do fato típico é a tipicidade. Vamos entender então o que vem a ser tipicidade. E para entender tipicidade, vamos começar primeiro conceituando tipicidade. Tá? Para que vocês entendam então, a tipicidade, pessoal, ela nada mais é, tá, do que a relação de subsunção, vamos entender o que é essa subsunção aí, tá? Entre o fato e o tipo legal. Tá? Entre o comportamento do agente que gera o fato e a norma penal. Tá? Essa é a primeira parte da definição. Então, tipicidade nada mais é do que a relação, o vínculo, tá, de subsunção entre o fato e o tipo legal. Tá? Somada, é óbvio, né, a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Então vamos entender esse conceito. Nessa primeira parte do conceito que eu acabei de passar para vocês, ou seja, relação de subsunção entre o fato e o tipo, tá? Que é a primeira parte do conceito, eu tenho aí a chamada tipicidade formal. Lembram-se, nós falamos de tipicidade formal e tipicidade material quando nós tratamos lá no início do nosso semestre de princípio da insignificância ou bagatela. Tá? Então, na primeira parte do conceito, quando eu digo lá que tipicidade nada mais é do que a relação de subsunção, subsunção é o encaixe, a ligação, tá? Entre o fato e o tipo legal. Isso é a chamada tipicidade formal. Tá? Somada a lesão ou exposição a perigo de lesão do bem jurídico, agora na segunda parte eu tenho o que nós chamamos de tipicidade material. Tá? Então veja, para que haja tipicidade da conduta a uma norma, eu preciso verificar a existência de tipicidade formal e também de tipicidade material. Senhor, não estou entendendo aí o que é essa subsunção, pessoal. Subsunção, para vocês entenderem, é alguém realiza uma conduta e comete um ilícito, um fato. Aí você olha lá e verifica. Olha lá, o indivíduo deu facada no pescoço do cara, o cara caiu. Pega esse fato, vai lá, passa a mão no fato, tá? Neste comportamento e despeja ele, joga ele no Código Penal, dá uma chacoalhadinha. A hora que esse fato se encaixar dentro de um tipo legal, ele encontrou a chamada subsunção, o enquadramento, tá? O encaixe, o enquadramento do fato, da conduta ao ordenamento jurídico, ao tipo legal. Isso aqui é subsunção. Subsunção é o enquadramento. Tá? A conduta se enquadrou na norma jurídica, no tipo legal, na descrição dada pelo legislador. Isso é subsunção. A subsunção entre o fato e o tipo. Então veja, basta para existir tipicidade esta subsunção, esse enquadramento, ou seja, basta a tipicidade formal? Claro que não. Tá? Por isso que a definição de tipicidade, ela avança. Ela diz, somada, além desse encaixe, a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Ou seja, eu preciso também demonstrar que neste enquadramento houve tipicidade material, ou seja, o bem jurídico foi juridicamente afetado. Tá? Senão, eu tenho tipicidade formal, mas não tenho tipicidade material. Portanto, não há crime pela insignificância. É aquele exemplo que eu mencionei para vocês, tá? Que alguém apanha um chiclete de um hipermercado.
para o dono do hipermercado, ou às vezes para o gerente desse hipermercado, o prejuízo é maior eles terem que perder tempo para ir na delegacia e depois para ir em audiência no fórum, porque esse tempo que eles perderam de estar se dedicando à empresa, eles comprariam 1 milhão de chicletes. Portanto, a conduta do indivíduo encaixa no artigo 155, para que ele subtrai o chiclete, tá, para si, tá? E é uma coisa móvel alheia, essa conduta encontrou enquadramento no artigo 155, mas basta isso? Não, esse enquadramento precisa gerar para a vítima uma lesão relevante ao bem jurídico da vítima, senão o direito penal não precisa ser acionado. Tá? Essa é a chamada tipicidade formal e material. Então, quando nós falamos de tipicidade, nós estamos falando de adequação da conduta ao tipo legal e, ao mesmo tempo, ofensa ou perigo de ofensa a um bem jurídico relevante. Senão, o fato continua sendo atípico por ausência de tipicidade, tá bom? Então, para isso, eu preciso ter tipicidade formal, que é a jurídica legal, e a tipicidade material, que é a tutela, a proteção ao bem jurídico. Perfeito? Isso é tipicidade. Pessoal, vocês podem estar questionando assim, professor, eu fico um pouco em dúvida, tem relação entre tipicidade e ilicitude? Pessoal, a tipicidade, esse enquadramento, né, da conduta ao tipo legal, ele tem caráter indiciário. Tá? Então, quando a conduta se encaixa, encontra adequação num artigo, num tipo legal, há indícios de que isso pode ser ilícito. Tá? Mas não há certeza. Esse é o grande problema. Tá? A ideia, o raciocínio é o seguinte: o legislador tipifica uma conduta. Ele descreve uma conduta, ele descreve um comportamento, tá? E isso, ao descrever um comportamento, isso é um sinal, tá? Isso é um sinal que este comportamento é contrário ao direito. Né? Porque se assim não fosse, gente, se não fosse dessa maneira, né, os artigos, o tipo legal não viria acompanhado de uma pena. Então, a hora que o legislador vai lá e diz assim, ó, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, embaixo ele coloca pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quando ele faz isso, ele está descrevendo um comportamento. E como ele coloca embaixo a pena, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Isso significa que se você violar o preceito primário, é porque o Estado pode te punir. Portanto, esta conduta certamente é contrária ao direito. Mas nem sempre, e aí é que vem o detalhe, nem sempre a violação desse preceito primário pode levar o indivíduo à pena, ou propriamente ao crime. Por quê? Porque precisa analisar, precisa verificar se há neste comportamento típico. Uma vez que há conduta e há tipicidade, eu preciso verificar também se há ilicitude ou antijuridicidade. Então veja, de repente o indivíduo assim o fez porque estava em estado de necessidade. O estado de necessidade elimina a tipicidade. Tá? Então a tipicidade era um indício, era uma suspeita, tudo indica que há o crime. Só haverá se ele não estiver em estado de necessidade, ou se ele não estiver em legítima defesa. Eu vejo alguém matando uma pessoa. É um indício de que houve uma tipicidade, que aquela conduta de eliminar a vida encontrou enquadramento no artigo 121 do Código Penal? Sim, há um indício. Mas isso por si só eu já posso afirmar que é crime? Não, eu não posso. Eu preciso ainda analisar se o indivíduo, ao matar aquela pessoa, não estava em legítima defesa. Porque se ele estiver em legítima defesa, falta o segundo requisito do crime. Portanto, quando a conduta encontra adequação, subsunção ao tipo legal, não significa que eu já tenho crime, mas significa que eu tenho indícios de crime. Já há uma indicação de, ao mesmo tempo, haver ilicitude ou antijuridicidade. Tá? Então,
a relação da tipicidade com a ilicitude é indiciária, é de indícios de haver a tipicidade e antijuridicidade, mas mero indício, tá? É o mesmo que você dizer o seguinte, ó, a tipicidade do fato constitui um indício de sua ilicitude, mas não é uma certeza, tá? Então, ó, se não tiverem isso aí na matéria, anotem, tá? A tipicidade do fato constitui um indício de sua ilicitude, vírgula, mas não é uma certeza. Só será certeza se houver também ilicitude. Tá? Se o indivíduo não estava em estado de necessidade, não estava em legítima defesa, não estava no exercício regular do direito ou no estrito cumprimento de um dever legal. Perfeito? Entendido isso? Então, destrinchamos aí a definição de tipicidade. Bom, beleza. Senhor, falou aí que a tipicidade é a subsunção, ou seja, é a adequação, é o enquadramento, é o encaixe, tá? Até aí perfeito, eu entendi. Esse enquadramento, esse encaixe, ele pode ser, pessoal, e aí vocês têm que tomar cuidado, de dois tipos. Nós podemos ter a chamada adequação ou enquadramento ou subsunção, qualquer um desses termos que aparecer está dizendo a mesma coisa, tá? Imediata ou direta. Então eu posso ter a chamada adequação típica imediata ou direta. E eu posso ter a adequação típica mediata ou indireta. Vamos analisar cada uma delas. Quando que eu estarei diante de uma adequação típica imediata, direta? Tá? Isso ocorre, pessoal, quando o fato, tá? Quando o fato se encaixa diretamente no tipo legal. Eu não preciso de nenhum outro artigo. Aquele artigo sozinho resolve o problema. Tá? Então, exemplo, eu pego lá um crime de homicídio. Então a pessoa vai lá, pega uma barra de ferro e dá 3 pancadas na cabeça da vítima, matando-a. Aí eu pego esse fato, jogo ele no Código Penal. Onde que ele vai encontrar subsunção, enquadramento, adequação? Na hora que você joga ele no Código Penal, o artigo 121 absorve ele integralmente. Só o artigo 121 já resolve o problema? Só o artigo 21 resolve o problema. Não preciso de mais nenhum outro. Logo, a esta conduta, a este comportamento, houve uma adequação típica, legal, jurídica, imediata, direta. O artigo sozinho solucionou o conflito. Ok? E na adequação típica mediata ou indireta? Agora, não mais um artigo sozinho resolve o problema. Agora, o enquadramento desse fato típico exige obrigatoriamente o emprego de uma norma de extensão. Agora, eu preciso buscar uma outra norma, né? Ou seja, o tipo penal precisa ser conjugado com outro artigo, para que haja uma perfeita correspondência entre o fato e os dizeres da lei. Não estou entendendo nada, pessoal. Então vamos lá. Você pega o artigo 121, você lê o artigo 121, o legislador só define o homicídio na forma consumada. Então ele diz lá assim, ó, matar alguém significa que você eliminou a vida da pessoa. O crime de homicídio está consumado. Ok? Então no exemplo anterior que eu dei, se você vai lá e mata, nós estamos diante de uma adequação típica e imediata. O 121 sozinho resolve. Mas se você vai lá e dá paulada na cabeça do indivíduo, ou com a barra de ferro, você dá 3 golpes na cabeça do indivíduo, ele é levado para o hospital, é submetido a uma cirurgia, porque ele teve um traumatismo craniano, fica lá hospitalizado 1 mês e se recupera. E agora? Aí você pega esse fato, joga ele no 121. A hora que você joga ele no 121, ele enrosca. Tá? Você vai forçar ele aqui, ó. Está enroscado aqui, ó, não encaixa, ele não encontra subsunção, ele não entra dentro do artigo 121.
Essa conduta não entra. O indivíduo queria matar, mas a pessoa, a vítima, está viva. O 121, a hora que você está forçando a conduta dentro dele, o 121 fala, não cabe, gente. Vocês estão ficando loucos. Eu só defino a conduta de matar. E a vítima está viva. A hora que você lê o 121, ele não diz matar ou tentar matar alguém. Ele só define a conduta de matar. O 121 fala, eu só resolvo quando mata. Se não matou, eu não consigo resolver. Não adianta vocês ficarem me empurrando a conduta aqui, que eu não vou conseguir absorvê-la. Aí você vira para o 121 e fala, cara, mas a intenção dele era matar, é você que define esse comportamento. Ele falou, então, a intenção era matar, mas não matou, o que eu posso fazer? Aí você vira e fala para o 121, mas o que eu posso fazer então? O que você pode fazer então? Ele fala, calma, então você fica jogando em cima de mim aqui. Espera aí que eu vou resolver o teu problema. Aí o 121 passa a mão no telefone e liga lá para o artigo 14, inciso 2. 14 está aqui na parte geral, o 121 está lá na parte especial. Está longe. Aí dá uma ligadinha para o 14. Fala, 14, 2, como é que você está aí? Tranquilo? Ele fala, estou desocupado. Aí o 121 fala, então corre aqui, cara. Estão jogando uma conduta em cima de mim aqui, que sem o teu auxílio, eu não consigo absorvê-la. O 14 fala, espera aí que eu estou indo. Passa a mão no inciso 2 e sai correndo. A hora que ele chega perto do 121, ele abraça o 121. Aí eu tenho o artigo 121 combinado com o 14.2, ou seja, agora eu tenho um conjugado com o outro. Um define a forma tentada, que é o 14, inciso 2, o outro define a forma consumada. Mas um é tentado para qualquer coisa, o 121 é consumado só para homicídio. Quando eu junto os dois, agora eu faço a leitura. Matar, e aí eu corro no 14, inciso 2, ou tentar matar, volto no 121 alguém. Agora eu liguei, numa forma triangular, eu liguei a conduta. Agora eu jogo a conduta. Aí o 14 e o 121 fala, agora vem conduta. A hora que você joga a conduta, os dois artigos absorvem essa conduta integralmente. Estou diante da chamada adequação típica mediata ou indireta. Ela é imediata ou indireta quando eu preciso de uma norma de extensão. Então o artigo 14, inciso 2 é uma norma de extensão, que está na parte geral, e o 121 utilizam, assim como utiliza o 155, 171, 213, quase todos os crimes lá da parte especial do Código Penal. Tá? Da mesma forma, o artigo 29 do Código Penal, tá? Coautoria ou participação. Então, alguém me chama para subtrair bens de uma casa. Aí chega lá, eu fico na esquina vigiando, para ver se o dono não chega. E com um apito. E eu combino com o meu comparsa. Se eu apitar, você corre porque chegou alguém. Eu fico lá na esquina, sentado lá tranquilamente. O meu comparsa entra na casa. Quem está subtraindo? O meu comparsa. Então só ele que responde pelo crime de furto, porque o legislador diz subtrair. Quem subtraiu foi meu amigo. Eu não subtraí nada, eu estava lá na esquina sentado. Com a apito na boca, mas sentado lá. Então eu não subtraí. Como que eu tenho participação na subtração? É só você juntar o 155 com o artigo 29. O artigo 29 é uma norma de extensão necessária para atingir o partícipe, que não subtraiu, mas auxiliou na subtração, ok? Essas são as chamadas normas de extensão. O artigo 13, parágrafo 2º, nós acabamos de falar dele na aula anterior, tá? Por que eu sei que a mãe vai responder por homicídio ao se omitir nos cuidados com o filho? Porque o 13, parágrafo 2º, assim o menciona. Então, o 121 aciona o 13 para poder resolver o problema. Aí a adequação é típica, mediata ou indireta. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso? Ótimo. Avançando mais um pouquinho ainda dentro da tipicidade, ela é um pouquinho mais extensa, tá? E depois nós vamos tratar de outros assuntos ainda que está vinculado a ela, mas só para vocês entenderem o geral. Nós temos a chamada tipicidade conglobante. O que é a tal da tipicidade conglobante? Vocês vão encontrar lá na doutrina, você vai falar, o que é isso, meu Deus do céu? O professor não falou em sala de aula, então vamos lá. O que é a tal da tipicidade conglobante? Quem criou essa tipicidade conglobante, ou seja, quem primeiro discutiu a chamada tipicidade conglobante,
foi Eugênio Raul Zaffaroni. O Zaffaroni é um doutrinador da área criminal, penal, da Argentina. Ele é argentino, tá? E ele criou, então, essa chamada tipicidade conglobante. Portanto, é ele que explica essa tipicidade conglobante. Na verdade, não foi bem ele que criou, mas é ele que explica a tipicidade conglobante da melhor maneira, tá? Para o Zaffaroni, ocorre a tipicidade conglobante quando nós precisamos ter uma visão geral, uma visão conglobada, por isso esse nome, tá? Do ordenamento jurídico. Tá? Então, para o Zaffaroni, ele diz o seguinte, ó, o Código Penal e as leis extravagantes penais, tá? É uma unidade do ordenamento. Tá? Ordenamento jurídico, tá? É um todo unitário. A ideia dele é, o direito é um todo. Passei isso para vocês, sem falar que era tipicidade conglobante, no nosso primeiro encontro lá que nós tivemos esse ano, quando eu desenhei aquele círculo e fatiei como se fosse uma pizza. Então veja, o Zaffaroni diz, o direito, o ordenamento jurídico é um todo unitário. Direito é uma coisa só. Ele é dividido, ele é ramificado por uma questão meramente didática. Falei disso para vocês já. Tá? Então, nós temos aí uma unidade de ordenamento. Nós temos um todo. E aí ele vai lá e diz o seguinte, o intérprete e o aplicador da lei penal, para poder entender o direito penal, ele precisa ter essa visão conglobada do direito. Tá, do ordenamento jurídico. Ele precisa analisar a conduta do agente à luz, ou tendo como referência, todas as normas jurídicas que a disciplina, sejam essas normas penais ou extrapenais. Então, quando há uma conduta, para eu saber se há tipicidade nessa conduta, eu não posso voltar os meus olhos só para a norma penal. Para o Zaffaroni, eu preciso usar ou analisar o direito como um todo. Eu preciso ter uma visão conglobada do direito. Eu preciso verificar a Constituição Federal, eu preciso verificar o direito civil, eu preciso verificar o direito administrativo. Eu preciso analisar o todo, porque o direito penal não é algo separado, isolado, autônomo. Ele está vinculado com outros ramos do direito. Tá? Então, o Zaffaroni trouxe exatamente essa ideia conglobada para a estrutura do crime. Né? Ou seja, o direito penal define aí um comportamento criminoso, né? Define um comportamento criminoso, mas para você analisar esse comportamento criminoso, você precisa verificar o direito de forma ampla, o direito como um conjunto só, como um todo unitário e não separado em ramos e ramos autônomos, tá? Esta é a situação, esta é a análise de tipicidade conglobante. Então eu preciso ter uma tipicidade penal, e essa tipicidade penal nada mais é do que a tipicidade legal, ou seja, a norma penal, mais a tipicidade conglobante, que é a análise de outras normas, de outros ordenamentos jurídicos, ok? E aí vem a perguntinha. Tá bom, professor, então eu entendi, tá? O Zaffaroni, a ideia dele é que a hora que eu vou analisar a tipicidade, eu não posso voltar só para o direito penal. Tem que ter o direito penal como referência, mas eu preciso analisar tudo que está ao redor do direito penal? Sim, é isso. E aí vem a pergunta, e quando que eu posso dizer que essa tipicidade é conglobante? Tá? Então veja, eu posso dizer isso, pessoal, quando o fato não é permitido ou incentivado, então o fato não é permitido ou não é incentivado por norma penal. E ao mesmo tempo, ele é incentivado por uma outra norma extrapenal. Tá? Olha a situação, olha a diferença. E onde que eu identifico essas hipóteses, que é a ideia conglobada, de tipicidade conglobada do Zaffaroni? Veja, eu tenho uma norma civil ou uma norma administrativa dizendo que um determinado comportamento é permitido, enquanto eu tenho uma norma penal dizendo que aquele mesmo comportamento para o direito penal não é permitido.
Então, como que eu vou resolver essa questão? Estou falando disso pela tipicidade conglobante. Se você tem uma norma penal dizendo que é crime e uma outra norma administrativa, civil ou de qualquer outro ramo do direito dizendo que não é, elas não podem se confrontar, elas não podem colidir. Se uma diz que não é e a outra diz que é, você tem que analisar ambas e verificar se realmente é ou se não é. Às vezes, naquela situação civil ou naquela situação administrativa, realmente o direito penal não tem valor legal nenhuma, porque realmente naquela situação específica não é crime. Essa é a visão conglobada. E onde que ele usa isso? Ele usa isso, pessoal, nas chamadas violências desportivas ou intervenções médico-cirúrgicas. É aí que ele faz a análise da tipicidade conglobante. Então veja, você vai assistir uma partida aí de um campeonato de MMA, tá? Bota-se dois indivíduos lá dentro de um ringue, de uma jaula, de um octógono, e autoriza durante um determinado período eles se socarem, chute, cotovelada e etc. O indivíduo vai lá e dá uma cotovelada na testa do cara, faz um corte desse tamanho, o sangue, o olho incha, o sangão está descendo. Se você traz esse fato, essa conduta do cara ir lá e dar uma cotovelada no rosto do outro, você traz esse fato para o direito penal diz, é crime. Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Se o cara vai lá e dá 10 cotoveladas de forma que o indivíduo está largado, pode até uma tentativa de homicídio. Artigo 121 do Código Penal combinado com 14.2 para o direito penal. Aí você olha lá o regulamento dessa prática desportiva e você verifica que lá tem uma norma administrativa dizendo que esses indivíduos podem fazer isso porque isso faz parte integrante do esporte. O esporte é daquela natureza, lá só tem pessoas treinadas para isso. Portanto, está dentro de uma regularidade, não há risco para o bem jurídico daqueles indivíduos. E se houver risco, esse risco é aceitável. Então você tem uma norma penal proibindo e uma norma administrativa desportiva permitindo. Aí vem a tipicidade conglobante. Nesta situação, diz o Zaffaroni, não tem crime. Aqueles dois indivíduos que saem de lá todos machucados, lesionados, quem o lesionou não vai ser processado, porque o direito penal perde o efeito aí. Não há tipicidade penal, porque o todo diz que aquilo é permitido, mas só é permitido dentro daquelas regras. Entenderam isso? Outra questão são as intervenções médico-cirúrgicas. Você vai lá fazer uma cirurgia, o médico pega lá um instrumento cirúrgico e vai te lesionar, ele vai cortar, seccionar camadas do teu organismo. Mas veja lá, a teoria finalista. Qual é a finalidade do médico quando faz isso? A finalidade do médico é obter a cura. Mas o Código Penal diz que é crime. O Código Penal diz que é crime. Mas você tem lá no Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina normas médicas dizendo que para obter a cura o médico precisa lesionar. Logo, essa é a visão conglobada do direito. E o médico não será responsabilizado criminalmente porque você analisa um todo. Tá? Essa é a ideia aí do Zaffaroni. Tá? Veja que o nosso Código Penal, né, que não adotou a tipicidade conglobante do Zaffaroni, o nosso Código Penal ele resolve essa questão desportiva e médico-cirúrgica, ele resolve isso em outro local e de uma outra maneira, diferente da tipicidade conglobante do Zaffaroni. Tá? Onde que o Código Penal resolve essas situações? Ele resolve, pessoal, no segundo requisito do crime. Para o Zaffaroni, tá? Doutrinador argentino, esse problema da violência desportiva e da intervenção médico-cirúrgica é resolvido na tipicidade. E a tipicidade é elemento do fato típico. Então, para o Zaffaroni, você resolve esse problema no primeiro requisito do crime. E para o direito penal brasileiro, que não adotou a tipicidade conglobante defendida por Zaffaroni, para o direito penal brasileiro, nós resolvemos esse problema da mesma forma que o Zaffaroni, mas não no primeiro requisito, e sim no segundo. Tá? Quando o médico realiza a intervenção cirúrgica, o fato é típico, tá?
portanto, a conduta, a tipicidade, portanto, a conduta do médico se encaixa na norma penal, porém, ele assim o faz porque ele está exercendo regularmente um direito que a profissão dele permite. Logo, ele não é responsabilizado penalmente por ausência de ilicitude e não de tipicidade. Tá? Então, o Zaffaroni resolve isso já no primeiro requisito. O nosso Código Penal deixa para resolver esse problema lá no segundo requisito. A mesma coisa é a prática desportiva, é resolvida no segundo requisito. Porque senão você vai falar, então, professor, nós adotamos a teoria aqui do Zaffaroni. Não, o Código Penal não adotou a teoria do Zaffaroni. Só estou mencionando que o Zaffaroni defende a tipicidade comprobante. E ao fazer isso, ele resolve esse problema já no primeiro requisito do crime. E o nosso direito penal, tá, que adotou lá o conceito analítico, teoria tripartite finalista, ele vai resolver esse problema da mesma forma, mas no segundo requisito do crime, na ilicitude, como exercício regular de um direito. E o exercício regular do direito exclui a contrariedade da conduta com a norma. Logo, ele elimina o crime pela ausência de ilicitude. É como se essa conduta fosse lícita. O fato é típico, mas a conduta é lícita. Se a conduta é lícita, não há crime. Tá bom? Tranquilo isso? Então, ótimo. Esse é um ponto relevante, esse é um ponto importante, tá bom? Ficou faltando para a gente aqui, pessoal, para finalizarmos a análise dos 4 elementos do fato típico, o resultado. Nós vamos falar do resultado no nosso próximo encontro.